Vamos estudar o amplificador transistorizado de pequenos sinais. Vamos entender o que acontece depois que nós polarizamos o transistor na região ativa. Então aqui nós temos um circuito de polarização fixa com o transistor polarizado na região ativa, de maneira que a junção base-emissor está diretamente polarizada, a base coletor reversamente polarizada. E esses resistores foram projetados de forma que nós estabelecêssemos um par C quiescente e VC aquiescente previamente determinado. Esse par deve estar na região ativa. Então, nessas condições em que o circuito está alimentado somente pela fonte de tensão contínua e constante, nós temos aqui na junção base-emissor, cuja curva está aqui, a tensão VBE e a corrente IB. Essas são as duas variáveis de entrada do nosso amplificador, que está na configuração emissor comum. A tensão VBE quiescente para transistores de silício é aproximadamente 0,6, 0,7 volts. Vamos assumir que neste projeto aqui, ela está fixa em 0,7 volts. O sinal a ser amplificado será aplicado sobre a junção VBE, será aplicado sobre esse 0,7. Então, será uma perturbação em cima do 0,7. E nós vamos supor que essa perturbação vai fazer com que aqui haja uma oscilação entre 0,6 e 0,8. Então, o sinal vai subir, o sinal VBE, de 0,7 para 0,8, volta para 0,7, vem para 0,6, volta para 0,7 e fica assim oscilando. Essa perturbação em VBE fará com que o ponto de operação que estava aqui previamente em 0,7 e correspondendo a um IB de 40 microamperes, também vai se deslocar para cima e para baixo. Quando sobe de 0,7 para 0,8, a corrente IB vai subir de 40 para 60 microamperes. Quando a perturbação faz o VBE descer de 0,7 para 0,6, a corrente IB cai de 40 para 20. Se o VBE for uma senoide, o movimento do ponto aqui será uma senoide para cima e para baixo, e a projeção deste movimento no eixo IB também será uma senoide. Se nós desconsiderarmos os valores médios de 0,7 e de 40, aqui nós temos uma senoide que está variando com um valor de pico de 0,1 para um lado e 0,1 para o outro. E aqui uma senoide com valor de pico de 20 microamperes para um lado e 20 microamperes para o outro. Isto tudo, desenhado no tempo, fica como está aqui nesses dois gráficos. Aqui está o VBE e o IB somente a parte incremental, ou somente a parte alternada do sinal. O que será que estas perturbações em VBE vão provocar em IC e VCE, que são as variáveis de saída do amplificador? Para nós entendermos o que acontece, temos que analisar este gráfico. Este gráfico nada mais é do que as curvas características do transistor na configuração emissor comum para IC em função de VCE. Vejam que o fabricante fornece que, dependendo do IB que está circulando pelo terminal de base do transistor, vale uma curva ou outra curva ou outra curva. À medida que o IB aumenta, a curva que vale é mais para cima. Então, para 20 microamperes vale essa curva aqui, para 80 microamperes vale essa e assim sucessivamente. Aquele circuito que nós temos lá foi projetado de tal forma que, para o IB de 40 microamperes, portanto o VBE de 0,7, nós temos o ponto quiescente nesta posição, sendo que o ponto quiescente é o par VCE quiescente e C quiescente. Aqui nós temos a reta de carga do circuito. A reta de carga do circuito, lembrando a vocês, é a reta, os pares de pontos possíveis que o circuito oferece para o transistor. Então, o transistor operará sobre um desses pontos da reta de carga.
Então, o par IC, VCE quiescente estará sobre essa reta. Mas o fabricante fala que o par IC, VCE também tem que estar sobre a curva característica. Então, se está fluindo 40 microamperes pelo terminal de base, a curva característica que vale é esta. E o ponto quiescente tem que satisfazer ao mesmo tempo esta curva e a reta de carga. Então, a intersecção do ponto quiescente com a curva da reta de carga com a curva de 40 microamperes é o ponto quiescente. A hora que há perturbações em VBE que fazem o IB variar de 40 para 60 e de 40 para 20, o ponto quiescente excursionará sobre este pedacinho da reta de carga aqui. Se o IB sobe de 40 para 60, o ponto quiescente desliza até aqui. Se o IB desce de 60 até 20, o ponto quiescente desliza até aqui. Como as variações em VBE foram senoidais, as variações em IB também foram senoidais, o movimento do ponto quiescente aqui será senoidal. A projeção desse movimento no eixo IC formará uma senoide, que será a corrente IC. A projeção desse movimento desse ponto no eixo VCE também formará uma senoide, que será a tensão VCE na saída. O que é interessante notar é que, à medida que o IB sobe, o ponto quiescente vai subindo, a projeção em IC também sobe, mas a projeção em VCE desce. Isso vai resultar em um VCE com a fase invertida em relação aos demais sinais presentes no nosso amplificador. Então, se nós traçarmos agora no tempo o sinal VCE e o sinal IC, desconsiderando o valor médio, nós vamos ter uma senoide que a partir de 0 sobe 2 volts e a partir de 0 desce 2 volts para o VCE. E para o IC nós teremos uma senoide que a partir de 0 amperes sobe 2 miliamperes, depois volta para 0 e desce 2 miliamperes e volta para 0. Então, esses gráficos todos no tempo estão demonstrados aqui. Então, aqui está o IC e o VCE. Vejam que, aonde está a amplificação neste processo? A tensão de entrada é VBE, a tensão de saída é VCE. A variação de pico a pico da tensão de entrada é 0,2 volts. A variação de pico a pico da tensão de saída é 4 volts. Então, houve claramente um aumento, portanto, uma amplificação. A variação da corrente IB, que é a corrente de entrada, é de 40 microamperes. E a variação da corrente de saída é de 4 miliamperes. Então, também houve um aumento do valor de pico a pico da corrente de saída, que é IC, em relação à corrente de entrada, que é IB. Então, ambas, tensão e corrente de saída, aumentaram em relação à tensão e corrente de entrada, de forma que houve uma amplificação. Então, nós podemos agora definir ganhos para o nosso amplificador. Se nós definirmos o ganho de tensão como a variação da tensão de saída dividido pela variação da tensão de entrada, então vamos ter os 4 volts de pico a pico na saída dividido pelos 0,2 volts de pico a pico da entrada, que vai dar um ganho de 20. E esse sinal menos aqui está aqui para indicar que enquanto o VCE é negativo, o VBE é positivo e vice-versa. Isso devido à inclinação da reta de carga ser negativa. Então, enquanto um cresce, o outro decresce. O ganho de corrente, da mesma forma, por definição, é a variação da corrente de saída dividido pela variação da corrente de entrada. Portanto, o IC de pico a pico é o delta IC, 4 vezes 10 na menos 3, ou 4 miliamperes. O IB de pico a pico é 40 microamperes, ou 40 vezes 10 na menos 6. A variação da saída dividido pela variação da entrada vai dar um ganho de 100. Se nós definirmos o ganho de potência como produto do ganho de tensão vezes o ganho de corrente, então nós vamos ter o módulo desse produto, então nós vamos ter um ganho de potência de 2.000, significando que o produto tensão corrente na saída do amplificador é 2.000 vezes maior do que o produto tensão corrente na entrada. De onde vem esse aumento de potência da entrada para a saída? Vem da fonte de alimentação que polariza o transistor. Mas como que nós podemos fazer para produzir variações em VBE?
Bom, nós temos que ligar uma fonte de tensão alternada diretamente sobre a junção VBE. Dessa forma, nós vamos ter presentes aqui na junção VBE tanto o VBEQ, tudo em maiúsculo aqui, representando a polarização contínua e constante, assim como o VBE, tudo em minúsculo aqui, representando somente a parte alternada imposta pela fonte, que é o sinal a ser amplificado. Então, aqui também nós teremos um VCE maiúsculo imposto, que é o ponto quiescente, mais a perturbação em minúsculo, a parte alternada. Da mesma forma em IC e em IB. Esses capacitores estão presentes aqui pelo seguinte motivo. As correntes de polarização fixa, o IB quiescente maiúsculo e o IC quiescente maiúsculo, não podem sofrer alteração, senão nós vamos tirar o ponto quiescente do lugar. Então, não pode haver fuga de corrente contínua para a fonte e nem fuga de corrente contínua para uma eventual carga conectada aqui na saída. O componente que bloqueia a corrente contínua é o capacitor. Então, nós vamos ligar um capacitor na saída e um capacitor na entrada para que as correntes contínuas de polarização não fujam nem para a fonte nem para a carga. Por outro lado, as correntes alternadas têm que circular, porque a corrente alternada tem que entrar aqui para ser amplificada e tem que sair aqui já amplificada. Então, o capacitor, se for corretamente dimensionado, ele pode ter uma reatância capacitiva baixa para a frequência de operação do amplificador. E se a reatância capacitiva de C e C0 forem muito menores do que RB e RC, nós poderemos considerá-los para correntes alternadas um curto-circuito. Dessa forma, os capacitores, que são chamados capacitores de desacoplamento, comportar-se-ão curto-circuito para correntes alternadas e circuitos abertos para correntes contínuas. Pode-se demonstrar que há uma relação linear entre a variação em VBE e a corrente IC. Então, pode-se demonstrar que há uma relação linear entre a corrente de saída IC e a perturbação imposta à entrada VBE. Esta linearidade dar-se-á por esta equação aqui. O IC vai ser uma constante chamada de transcondutância vezes o VBE. Aqui é transcondutância porque a unidade é 1 sobre ohm, ou ampere por volt. Essa transcondutância vai depender da corrente de polarização ICQ e do potencial termodinâmico, da tensão termodinâmica. Aquela tensão que nós já estudamos lá no início do curso, né? A constante de Boltzmann vezes a temperatura ambiente sobre a carga do elétron. Na temperatura ambiente, poderíamos adotar isso aqui como 25 milivolts. Então, isso daqui vai depender do ICQ. Quanto maior o ICQ, mais variação nós vamos ter na corrente para a mesma variação de VBE na entrada. Eu não vou demonstrar esses cálculos aqui, esse desenvolvimento, mas está aqui para vocês saberem que há essa relação. Por que a gente fala tanto em posicionar o ponto quiescente corretamente, que ele não pode sair do lugar, e colocamos capacitores para que as correntes não fujam e conservem a posição do ponto quiescente? Então, vamos ver. Se o ponto quiescente estiver aqui no meio da reta de carga, ele poderá excursionar livremente para um lado e para o outro, e as projeções dele sobre os eixos VCE e IC serão senoides perfeitas, já que eles vão e voltam com liberdade, ou o ponto quiescente vai e volta com liberdade. Se por um acaso o ponto quiescente estiver muito próximo à região de corte, ele poderá excursionar à medida que o IB varia livremente para um lado, mas quando houver uma exigência que ele excursione igualmente para o outro lado, ele não consegue, ele ficará preso aqui na região de corte. Então, o IB variará, mas não haverá a mesma variação no VCE, porque nós saímos da região ativa, o transistor fica cortado. Por outro lado, se nós polarizarmos o transistor
de forma que o ponto quiescente fique muito aqui em cima, próximo à região de saturação, a hora que o IB diminuir, o ponto quiescente vem e volta, mas a hora que o IB aumentar, o ponto quiescente vem e fica preso aqui na região de saturação. Então o IB continuará aumentando, mas o IC não aumentará mais proporcionalmente. Por quê? Porque nós saímos da região ativa. Então, para que o amplificador funcione adequadamente, sem distorções na saída, o ponto quiescente deverá ter liberdade para excursionar, tanto para um lado como para o outro. A posição ideal do ponto quiescente, então, será no meio da reta de carga, porque assim nós temos a máxima possibilidade de excursão livremente para um lado e para o outro. Então, agora vamos resolver o exemplo. Vamos à resolução do exemplo, que diz o seguinte. O amplificador esquematizado abaixo possui um ganho de tensão com módulo igual a 200. Sabendo que o transistor utilizado possui um HFE de 100, letra A. Calcular o máximo sinal de entrada senoidal que pode ser aplicado a ele sem que ocorra distorção do sinal de saída. Então, na letra A, a gente quer saber qual é o ΔVI máximo, a máxima variação de uma senoide na entrada, de forma que nós não tenhamos distorção na saída. Na letra B, calcular o valor de RB necessário para colocar o ponto quiescente na posição ideal. Então, este problema aqui implica em um amplificador que está polarizado com circuito de polarização fixa, uma tensão alternada VI, que é o sinal a ser amplificado, que será aplicado diretamente sobre a junção base-emissor. A perturbação provocada pelo VI na junção base-emissor provocará as variações em IC e em VCE, sendo VCE a tensão de saída. E o VI, como está em paralelo, então, com VBE, então VBE é a tensão da entrada. Então, nós poderíamos dizer assim, que a pergunta de fato é: qual é o delta VBE máximo que eu posso ter na entrada para não ter distorção na saída? Para não ocorrer distorções na saída. Em outras palavras, para que haja fidelidade, se entra uma senoide, sai uma senoide. Este tipo de problema, na verdade, implica em nós conhecermos duas coisas: a posição do ponto quiescente na reta de carga e a reta de carga. Porque a excursão do ponto quiescente livremente para um lado e para o outro, a partir da sua posição original para o qual ele foi projetado, é que nos permitirá inferir sobre a linearidade do sinal de saída em relação às variações do sinal de entrada. Então vamos iniciar o problema com a letra A, determinando o ponto quiescente. Determinar o ponto quiescente pressupõe encontrar a corrente IC quiescente e a tensão VCE quiescente. Lembrando que aqui é o coletor, aqui o emissor e aqui a base. E também encontrar o IB quiescente. Lembrando que o transistor está na região ativa, porque está funcionando como amplificador. E na região ativa nós temos algumas coisas que valem. IC igual a HFE vezes IB, VBE igual a 0,6 volts e IC igual a IE. Estas aqui são as características do transistor operando na região ativa. Levando isso em conta, então vamos agora iniciar o cálculo do ponto quiescente. Vamos marcar aqui no circuito que o VBE é 0,6 volts aqui. O VBE quiescente, ou seja, o VBE fixo.
imposto pela fonte de tensão de 10 volts. Para nós encontrarmos, por exemplo, o IB, fica fácil se nós fizermos esta malha aqui, ó. O IB é a única incógnita desta malha. Então vamos fazer esta malha aí para encontrar o IB. Esta malha aqui, ó. Que eu vou chamar de malha 1. Então a malha 1 fornece o seguinte: mais IB vezes 470K, então IB quiescente vezes 470 vezes 10 na 3, mais 0,6, menos 10, tudo isso é igual a zero. Daqui sai que o IB quiescente será igual a 20 microamperes. Depois que nós encontramos o IB quiescente, fica fácil achar o IC quiescente por essa fórmula. Então, o IC quiescente vai ser igual ao HFE, que é 100, vezes o IB quiescente, vezes 20, vezes 10 na menos 6. Daqui sai também de maneira bastante fácil, né? Que tem 2.000 vezes 10 na menos 6 é 2.000. 2 miliamperes. Então, já achamos o IC quiescente, ó, 2 miliamperes. Agora, para nós encontrarmos a outra coordenada do ponto quiescente, que é o par IC-VCE, basta fazermos a malha de saída. E aí, então, vamos fazer esta malha aqui, que eu vou chamar de malha 2. Então, chamando esta aqui de malha 2, vamos descobrir o seguinte: IC vezes 1.000, então 2 vezes 10 na menos 3 vezes 1.000, mais VCE, quiescente, menos 10 igual a zero. Aqui o mili corta com o 1.000 e vai ficar VCE quiescente igual a 8 volts. Então, o ponto quiescente, a gente pode dizer que é composto por esse par aqui, ó. IC, 2 miliamperes e VCE, 8 volts. Então, aqui está o ponto quiescente. Sempre que nós tivermos essa notação, significa que é a corrente de coletor e a tensão entre coletor e emissor. Isso aqui não é suficiente para descobrir qual é a variação máxima de VBE na entrada e, portanto, de VI, que não cause distorção na saída. Nós temos que determinar a reta de carga e saber aonde esse ponto está sobre a reta para saber o quanto ele pode excursionar livremente para um lado e para o outro, sem causar a distorção na saída. Então, precisamos determinar a reta de carga. A reta de carga é o gráfico IC por VCE. A equação que permite descobrir a reta de carga é a equação da saída aqui, porque relaciona IC com VCE. Então, se nós tirarmos mais uma vez a malha 2, agora considerando IC e VCE variáveis, então nós vamos ter 1.000 vezes IC mais VCE menos 10 igual a zero. Isso aqui é a equação da reta de carga. Se eu fizer IC igual a zero, eu descubro onde a reta cruza o eixo VCE. Fazendo IC igual a zero, isso aqui desaparece, o 10 passou para o outro lado. Então, a reta cruza o eixo VCE aqui em 10 volts. Fazendo VCE igual a zero, eu descubro onde a reta cruza o eixo IC. Fazendo VCE igual a zero, esse 10 passa para o outro lado e o 1.000 passa dividindo. Então, IC 10 miliamperes. Então, é aqui que a reta vai cruzar o eixo IC em 10 miliamperes. Unindo esses dois pontos, a gente traça a reta de carga. O ponto quiescente que nós acabamos de descobrir está em 8 volts com 2 miliamperes. Aqui está o ponto quiescente. Agora sim, como o ponto quiescente
sobre a reta de carga, nós podemos determinar qual é a máxima excursão que ele fará. Lembrando que a excursão do ponto quiescente vai se refletir como variações em VCE. Então, o ponto quiescente vai partir aqui do seu lugar original, descerá para cá e subirá para cá, à medida que o IB vai variando, subindo ou descendo. O IB vai variar porque o VI varia, então varia o IB alternado. Aqui, para que nós tenhamos a projeção de uma senoide perfeita, à medida que o ponto quiescente sobe e desce, ou seja, algo mais ou menos assim, no máximo ele pode sair do 8 e chegar no 10. O outro lado tem que ser igual, então ele vai sair do 8 e chegar no 6. Se eu tentar fazer ele excursionar para além deste ponto e chegar aqui a valores menores do que 6, ele vai conseguir. Mas ele não conseguirá valores maiores do que 10. Então, haverá uma distorção, porque ele ficará preso aqui na região de corte. Então, vejam, a máxima excursão que o ponto quiescente consegue fazer sobre a reta de carga sem causar distorção em VCE, porque ele está polarizado, porque o transistor está polarizado aqui em 8 volts, é quanto? Então, o delta VCE máximo sem distorção é igual a 10 menos 6, 4 volts. Muito bem. Sendo assim, agora com o ganho nós podemos calcular o delta VBE máximo. Nós sabemos que o ganho de tensão é sempre a tensão de saída pela tensão de entrada. Nesse caso aqui, o nosso ganho de tensão vai ser o delta VCE máximo pelo delta VBE máximo. Veja, se eu comparo máximo, aqui tem que ser máximo. Por que o VCE é o VO? Porque o VO está sendo capturado em cima do VCE. Por que o VI é o VBE? Porque o VI está sendo aplicado no VBE. Lembre que este aqui é um circuito em que nós temos a configuração emissor comum. Então, o terminal de emissor aqui está comum à entrada e também à saída, porque esse VO aqui ele é medido em relação ao terra. Então, o emissor aqui comum à entrada e saída, e num quadripolo em emissor comum, a tensão de entrada, o VI, é o VBE, e a tensão de saída, o VO, é o VCE. Então, por isso, o nosso ganho é o VCE sobre VBE. Aí, aqui é só substituir os valores. O ganho foi dado é 200. O delta VCE máximo que nós descobrimos é 4, dividido pelo delta VBE máximo. Agora aqui é só passar isso para cá e isso para lá, e nós vamos descobrir que o delta VBE máximo será igual a 20 milivolts. Então, eu não posso aplicar tensões aqui na entrada de pico a pico maiores do que 20 milivolts, senão eu vou obrigar esse ponto aqui, excursionar muito para cima aqui e tentar ir aqui para baixo, ele não vai conseguir. E aí, então, causará distorção na saída. Então, essa foi a letra A. Na letra B, pergunta: qual o RB para posicionar o ponto quiescente no local ideal? Então, a primeira pergunta é: qual é o local ideal? O local ideal do ponto quiescente é aquele local onde ele tem mais liberdade para excursionar para um lado e para o outro. Portanto, o local ideal é no meio da reta de carga. Então, aqui é o ponto ideal. Aí é o seguinte: se é o meio, esse aqui é 5, então aqui é o... Se aqui é 10, aqui é o 5. E se aqui é 10, o meio também vai ser 5. Então, o ponto quiescente ideal
é o IC quiescente de 5 mA e o VCE quiescente de 5 volts. E a letra B pergunta então, qual é o RB que provoca com que o ponto quiescente saia daqui e venha para cá? Então vamos fazer aqui a letra B. O RB, que eu vou chamar de RB ideal, é sob que condições? Para que nós tenhamos aqui o VCE quiescente ideal e o ICQ ideal. Portanto, deve haver um IBQ ideal. Descobrir o IB quiescente ideal, passa a usar essa equação aqui, ó, passando o HFE para baixo. É o IC quiescente ideal dividido por HFE. Portanto, IB quiescente ideal vai ser 5 mA, 5 vezes 10 na menos 3, dividido pelo HFE, que foi dado, é 100. Portanto, o IB quiescente ideal vai ser 50 microamperes. Percebam, quando nós tínhamos este ponto quiescente, o IB era de 20 microamperes. Para levar o ponto aqui para cima, é uma nova curva de IB mais para cima que vai valer. E é uma curva de IB maior, então é um IB de 50 microamperes. Então, se esse resistor de 470 provocava 20 microamperes, para provocar 50 microamperes, é de se esperar que esse resistor diminua de valor. Novamente, vamos fazer a malha 1, sob a condição ideal, para descobrirmos o RB ideal. Então, saindo daqui, o novo IB, o IB quiescente ideal, 50 vezes 10 na menos 6, vezes o RB ideal, mais 0,6, menos 10, igual a 0. Daqui vai sair que o RB ideal será igual a 188 kΩ. Então, percebam, se nós diminuirmos o RB de 470 kΩ para 188 kΩ, nós vamos provocar um aumento de IB de 20 microamperes para 50 microamperes. Então, é como se aqui estivesse valendo uma curva de IB de 20 microamperes e depois passa a valer a curva de IB de 50 microamperes. Essa curva corresponde ao RB de 188 kΩ e essa curva corresponde ao RB de 470 kΩ. Por que esse aqui é o RB ideal? Porque essa curva de IB que está passando mais aqui acima é que vai ter a sua intersecção com a reta de carga de tal forma que o ponto quiescente esteja no meio da reta de carga. E aqui sim o ponto quiescente poderá escorçar livremente até aqui e até aqui. Então qual seria a máxima excursão do ponto quiescente nessa condição aqui? Quando ele chegar aqui, cai em 0. Quando ele chega aqui, cai em 10. Então, a máxima excursão, sem causar distorção, na saída será 10 volts. Bem maior do que a que nós tínhamos antes de 4. Então, esse foi o nosso exemplo aí, para vocês gravarem a nossa matéria. O circuito de polarização fixa, que foi utilizado, por exemplo, no exercício que acabamos de fazer, ele não é bom. Ele não é imune a variações do beta quando se trata da posição do ponto quiescente. Se nós tivermos que trocar o transistor por um outro de beta diferente, muito provavelmente o ponto quiescente sairá do lugar, comprometendo o comportamento do nosso amplificador. Para contornar esse problema, nós vimos que foi criado um circuito que insere uma resistência aqui no emissor. É o circuito autopolarizante. Essa resistência dará estabilidade ao ponto quiescente e ele ficará praticamente imune a variações do parâmetro beta do transistor. Porém,
ele influenciará no ganho do nosso amplificador. De que forma? Quando nós conectarmos uma fonte aqui, a tensão a ser amplificada ficará aplicada integralmente sobre a junção base-emissor, que é o que interessa, porque é essa perturbação aqui é que será amplificada. Percebam que os capacitores C e aqui já estão curto-circuitados, porque nós estamos falando da corrente alternada. Quando nós vamos aplicar a tensão a ser amplificada num circuito autopolarizante, a tensão VI vai se dividir entre o VBE e o VRE, de forma que uma parte da tensão a ser amplificada ficará perdida sobre a resistência de emissor. Isso provocará uma perda no ganho. É possível provar que para um amplificador feito com circuito autopolarizante, o ganho é aproximadamente menos RC sobre RE. Então, à medida que o RE aumenta, o ganho cai. Então, essa resistência resolveu o problema da estabilidade do ponto quiescente, mas também ela fez o ganho diminuir. Então, agora vamos fazer esse exemplo aqui, considerando o circuito autopolarizante. Este exemplo pede o seguinte: o transistor abaixo possui um HFE de 100. Calcular o máximo valor de pico de um sinal de entrada senoidal para que não ocorra distorção na saída. Então, é o mesmo pedido do exemplo anterior. O que era dado no exemplo anterior? O módulo do ganho de tensão, que era 200. Para este circuito aqui, por causa da introdução do RE, a gente pode determinar uma fórmula para o ganho de tensão a partir do circuito. Mais para frente no nosso curso, nós vamos saber como que nós obtivemos essa fórmula. Mas, por enquanto, basta saber que para este circuito aqui, o ganho de tensão em corrente alternada é dado por esta relação. Então, nós já podemos até determinar, ó, o ganho de tensão é menos 4.700 por 1.000. Portanto, menos 4,7. Significa que a tensão aqui na saída vai ser 4,7 vezes maior que a tensão na entrada. Muito bem. Novamente, é o mesmo problema. Temos que calcular a posição do ponto quiescente e verificar a posição do ponto quiescente sobre a reta de carga. Calcular a posição do ponto quiescente, ou calcular o ponto quiescente aqui nesse circuito, para nós fazermos isso, é necessário utilizar aquela técnica que nós já aprendemos de fazer o equivalente de Thevenin aqui na base, fazermos a malha que resulta aqui para encontrarmos o IC quiescente e depois o VCE quiescente. Eu não farei isso. Eu apenas indicarei para vocês aqui alguns valores para que vocês tentem fazer. Então, se vocês forem fazer o equivalente de Thevenin, vamos encontrar o RBB igual a 193,875 kΩ. O VBB igual a 4,95 volts. E fazendo todo aquele procedimento, vocês podem depois repetir, é só olhar no exemplo que nós resolvemos, né? Vão encontrar um VCE quiescente de 3,56 volts e um IC quiescente de 1,48 mA. Então aqui se estabelece 3,6 volts, 3,56 volts e um IC quiescente de 1,48 mA. Agora, para nós sabermos quanto que o VBR vai poder excursionar, ou quanto que a tensão na entrada vai poder excursionar, nós temos que saber a reta de carga e onde que esse ponto está na reta de carga para determinar aquele intervalo de excursão do ponto quiescente. Então, vamos fazer a reta de carga aqui. Então, reta de carga. A reta de carga é a equação da malha de saída, considerando IC e VCE como variáveis, pois são as variáveis da reta de carga. Então, saindo daqui e vindo por aqui.
4,7 vezes 10 na 3 vezes IC, mais VCE, mais 1K vezes IC. Vejam, na região ativa, IC é igual a IE. Então, aqui desce IE, que é aproximadamente igual a IC. Então, mais 1K vezes IC, menos 12 igual a 0. Aqui nós podemos agrupar os termos, né? 1K mais 4,7K vai dar 5,7 vezes 10 na 3 vezes IC, mais VCE, passando 12 para o outro lado, igual a 12. Esta é a equação da reta de carga. Então, se nós formos traçar aqui a reta de carga, vamos ter o seguinte gráfico. IC por VCE. Se nós fizermos IC igual a 0, encontramos direto que o ponto onde a reta cruza o eixo VCE é em 12 volts. Se nós fizermos o VCE igual a 0, vamos encontrar aqui um ponto que vai ser 12 dividido por 5,7 vezes 10 na 3. E este ponto vale exatamente 2,1 mA. Então, aqui nós temos a nossa reta de carga. E o nosso ponto quiescente está aonde? Está em 3,56 volts. Então, estimando, aqui é 6, aqui é 3, aqui é 3,56 talvez, né? Então, aqui vamos dizer que é o VCE quiescente de 3,56 volts. Aqui está o ponto quiescente e a corrente correspondente, então, é 1,48 mA. Agora, temos que ver quanto que o ponto quiescente pode excursionar para um lado e para o outro livremente, sendo que a distância que ele vai para um lado tem que ser igual à distância que ele vai para o outro. Ora, se aqui está a origem do plano cartesiano, 0, ele poderá excursionar daqui até aqui. Então, quando ele estiver aqui, a projeção cai em 0. Então, este pedacinho aqui vale de 0 até 3,56, vale 3,56. Por geometria, ele poderá excursionar o mesmo tanto até aqui. Então, este aqui é o pedacinho onde ele poderá excursionar. Se a projeção daqui dá 3,56 volts, a projeção até aqui, esse intervalo aqui também, obrigatoriamente, será de 3,56 volts. De forma que o delta VCE máximo, sem distorção, vai ser igual a 2 vezes 3,56. O que vai resultar em 7,12 volts. Isso. Agora, aplicando na fórmula do ganho, o AV é igual ao delta VCE máximo sobre o delta VBE máximo. Então, o delta VBE máximo vai ser igual a 7,12 dividido, passando o delta VB máximo para cá e o AV para lá, por 4,7. Isso vai dar um delta VBE máximo de 1,53 volts.
Isso significa que, se nós aplicarmos aqui na entrada uma oscilação de até 1,53 volts de pico a pico, o ponto quiescente na saída excursionará sem causar distorção em VCE. Se nós aumentarmos esse valor, a hora que o ponto quiescente quiser vir aqui para baixo, ele consegue. Na hora que ele for subir o mesmo tanto para cima, ele fica preso aqui na região de saturação. Então, assim, nós resolvemos o nosso probleminha. Para resolver o problema da resistência de emissor e a perda no ganho, nós podemos curto-circuitar a resistência de emissor com um capacitor chamado capacitor de emissor. Este capacitor aqui provocará com que, para correntes alternadas, que desçam aqui pelo emissor, esse caminho tem uma baixa reatância capacitiva. Então, toda corrente alternada passa direto por aqui. E a corrente contínua que não consegue passar por aqui, continua passando pela resistência RE. Dessa forma, nós resolvemos o problema anterior. Aqui, a fonte alternada vai lançar uma corrente alternada aqui, que vai provocar uma queda de tensão alternada aqui. Quando nós ligamos um capacitor aqui em paralelo com o RE, essa corrente alternada é desviada diretamente para o terra. Então, funciona como se, para esta fonte alternada, a resistência RE fosse um curto-circuito, e toda essa tensão alternada será aplicada diretamente sobre VBE. Então, a introdução do capacitor de emissor no circuito amenizará o problema do RE, que diminuiu o ganho do amplificador. O XCE, que é a reatância capacitiva desse capacitor, dado pela expressão 1 sobre 2πfCe, deve ser calculada de forma que esse XC seja 20 vezes menor do que o RE. Porque ele sendo 20 vezes menor do que o RE, aqui nós temos um caminho com muito menos ohms em reatância para a corrente alternada jampear ou curto-circuitar o resistor RE.